Antes de teres o nome, antes de saberes que existias, antes de qualquer palavra, de qualquer pensamento, de qualquer memória que consigas acessar, a tua voz já estava sendo formada. Não estou falando de metáfora, estou falando de biologia, de neurociência, de algo que a ciência confirma e que as tradições espirituais já sabiam há milênios. Foste som antes de seres qualquer outra coisa. E as vozes que estiveram ao teu redor naquele tempo, ainda dentro do ventre, moldaram quem és, a forma como te expressas, a forma como te relacionas com a tua própria voz. Meu nome é Sabá Moraes, cantora profissional há 36 anos, professora de canto há 26 anos, autora do livro Voz Integral, a voz como expressão do invisível, pela editora Teosófica. E hoje quero te contar algo que eu vivi no meu próprio corpo 4 vezes, algo que a ciência tem nome para explicar, mas que eu conheci primeiro pela experiência. Esse é o segundo episódio da série A Voz que Você Não Conhece. No episódio anterior, a gente falou sobre o mito do dom e como a voz é cultivo, não sorte. Hoje, a gente vai mais fundo. Antes do cultivo, antes de qualquer escolha consciente, existe uma origem, uma memória sonora que te antecede e ela está em ti agora, enquanto me ouves. Deixa eu começar com uma pergunta. Já reparaste que tem vozes que te acalmam imediatamente, sem razão aparente? Vozes que te levam para um lugar de segurança que não consegues nem nomear? Não é acidente, não é preferência aleatória, é memória. Uma memória muito mais antiga do que imaginas. A neurociência do desenvolvimento fetal descobriu algo extraordinário. A partir da 24ª semana de gestação, o bebê já consegue captar estímulos sonoros com clareza. Mas muito antes disso, desde as primeiras semanas, o corpo em formação já reage a vibrações. Não só com os ouvidos, que ainda estão se desenvolvendo, mas com toda a estrutura corporal, a pele, os ossos, o líquido amniótico que envolve esse ser. É como se cada célula tivesse escuta. A gente se forma no oceano de sons, o pulsar do coração da mãe, a cadência da respiração dela, o ritmo das emoções dela, o timbre das palavras dela e a voz dela, especialmente a voz dela, se torna o primeiro continente do ser. A voz materna não é apenas um som externo, ela é vivida como uma vibração interna. O bebê escuta essa voz pela condução óssea e pelo líquido amniótico. É como ser envolvido por um canto feito de água. Como eu escrevi no livro, a escuta uterina constrói as primeiras memórias afetivas do ser. A voz da mãe, o ritmo dela, a modulação, o humor vocal vai se inscrever no corpo do bebê como uma impressão vibracional. E não só a voz da mãe, a voz do pai, dos irmãos, de quem convive com a gestante. Tudo isso também é registrado, com menos intensidade, mas é registrado. O corpo em formação arquiva, traduz, interpreta, responde. A gente é linguagem antes mesmo da linguagem. Alfred Tomates, médico otorrinolaringologista e um dos maiores pesquisadores de psicoacústica do século XX, passou décadas estudando exatamente isso. E a conclusão dele é direta. A escuta da voz materna determina a relação da criança com o mundo, com a linguagem e até com a própria autoestima. Não a genética, não o talento nato, a escuta, a qualidade vibratória do ambiente sonoro em que a gente se forma. Tomates descobriu ainda algo que muda tudo para quem trabalha com a voz. A voz só consegue produzir aquilo que o ouvido consegue escutar. Escuta e emissão não são dois processos separados, são um campo único. Quando a gente reorganiza a escuta, reorganiza a voz. O musicoterapeuta argentino Rolando Benenzon foi ainda mais fundo. Na teoria da musicoterapia dele, ele fala do ISO, a identidade sonora, a configuração vibracional única que cada ser desenvolve ao longo da vida, formada pelas frequências que mais o marcaram. E o primeiro ISO, o mais profundo, o mais estruturante de todos, é justamente o som do corpo da mãe. O teu ISO, o meu ISO, o de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Existe uma frequência que é tua, que foi construída antes de seres capaz de escolher qualquer coisa, e ela está em ti, na forma como a tua voz ressoa, na forma como te moves quando ouves certa música, na forma como certas vozes chegam mais fundo do que outras. E agora eu quero te contar algo que eu vivi 4 vezes. Tenho 4 filhos. Durante as primeiras gestações, eu fazia parte do coro da OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A gente ensaiava 3 vezes por semana, tinha concerto todo mês e eu cantava com a barriga crescendo,
com os meus filhos dentro de mim até 3 semanas antes de dar à luz. Na gestação da minha filha mais nova, eu cantava no coro da Orquestra Sinfônica de Goiás. Mesma coisa, cantei até as vésperas do parto. Não tinha dia que eu não cantasse para eles, com as mãos na barriga, em casa, nos ensaios, nos palcos, acariciando cada movimento, cada resposta. E eles respondiam. Eu sentia. Quando a orquestra entrava em fortíssimo, havia um agitar diferente. Quando eu cantava suave, uma quietude. Como se já soubessem a diferença entre um pianíssimo e um forte. Como se já entendessem de dinâmica antes de entender as palavras. E entendiam. O corpo entende antes da mente. A vibração chega antes do conceito. Meus filhos são neurodivergentes e eu posso dizer, com a certeza de quem os conhece e os ama profundamente, que a música e a voz são, para eles, uma linguagem básica, primária, não secundária, não complementar. Primária, tudo que fazem é embalado por música vocal. Quando tem tensão, quando tem alegria, quando tem uma comunicação que as palavras não alcançam, é a voz que chega, é o canto que organiza o mundo interior deles. Tenho certeza, uma certeza que não é só a intuição de mãe. É também a certeza de uma musicoterapeuta e pesquisadora, que os meses que passaram dentro de mim, imersos nas vibrações de uma orquestra sinfônica, embalados pela minha voz cantando, construíram neles uma arquitetura sonora que é parte fundamental da forma deles de estar no mundo e de viverem melhor. São muito inteligentes, musicais, sensíveis, amorosos, honestos, profundamente humanos. Não estou dizendo que só a música os fez assim. A vida é sempre mais complexa do que qualquer explicação única, mas estou dizendo que a música e a voz estiveram presentes desde antes do começo e que isso importa. A ciência concorda. Crianças expostas à música e ao canto desde a gestação tendem a ter um desenvolvimento mais sensível da linguagem, da percepção sonora e da expressão emocional. Não é questão de ouvir Mozart ou Bach, é a qualidade da voz com que se fala e canta para o bebê, o tom, o ritmo, o afeto. O que vibra em volta de uma criança que ainda não nasceu não é irrelevante, é fundacional. Daniel Stern, psicólogo do desenvolvimento, chamou de interação afetiva musicalizada a forma como mães e bebês se comunicam muito antes da linguagem, com estruturas melódicas repetitivas, quase como canções improvisadas. A musicalidade não é acessório, é o fundamento da comunicação humana. O bebê aprende a falar imitando, mas não imita só sons isolados, imita os gestos inteiros da fala, a postura da boca, o posicionamento da língua, o tempo das pausas, o olhar que acompanha a entonação. A voz do outro é para ele espelho e mapa. Por isso as vozes das pessoas da mesma família se parecem tanto. Não é só genética, é escuta, é imitação amorosa, é a voz do outro se tornando tua. E agora eu quero que pares um segundo comigo. Pensa numa voz, uma voz específica, que te marcou nos primeiros anos da tua vida. Pode ser a da tua mãe, do teu pai, um avô, uma avó, um professor, uma voz que ouvias repetidamente e que te fazia sentir seguro ou amado ou inteiro. Consegues ouvir essa voz agora? Mesmo que essa pessoa já não esteja mais presente, essa voz está em ti, está inscrita no teu ISO, na tua identidade sonora. Ela moldou a forma como a tua voz ressoa, a forma como ouves os outros, a forma como te permites ou não te permites ser ouvido. A antroposofia vai ainda mais longe. Para Rudolf Steiner, o som atua na formação anímica do ser. A voz, carregada de intenção e calor, influencia não só os órgãos físicos em formação, mas também os corpos sutis. O som é modelador da alma. Por isso as palavras que cercam uma gestação têm tanto impacto. Por isso a qualidade vibratória da voz que nomeia, acalenta, canta, sussurra, molda. Não só molda o bebê, molda a relação desse ser com a própria voz pelo resto da vida. É muito comum que recém-nascidos se acalmem ao ouvir a voz da mãe pelo telefone, mesmo sem vê-la. Isso é mais do que reconhecimento auditivo, é reencontro com uma frequência íntima, uma vibração que construiu a arquitetura interior. A gente é feito de casas sonoras habitadas pelas vozes que nos formaram. E essa casa, essa arquitetura está em ti agora, na forma como a tua voz sobe ou desce,
na forma como te encolhes ou te abres ao cantar, nas vozes que te acalmam sem saberes porquê, nos sons que te fazem chorar sem te lembrares de onde vem. Vem daqui, da escuridão luminosa do ventre, do oceano de som que te formou antes de seres tu. Isso muda a forma de te relacionares com a tua própria voz. Quando a tua voz treme ao cantar, não é fraqueza, pode ser memória. Um padrão antigo que foi escrito antes de poderes escolher. Quando sentes que não tens voz, que ela some, que ela não sai, é possível que estejas repetindo um silêncio que não é teu, um silêncio que aprendeste, que foi colocado em ti antes de saberes que tinhas escolha. E a boa notícia, a notícia que esse episódio quer deixar contigo é que o que foi escrito pode ser reescrito. A voz tem memória, mas memória não é destino. Falar é cantar de forma consciente. Cantar é falar com liberdade. E reencontrar essa liberdade é, muitas vezes, reencontrar o som que existia antes do medo, antes do julgamento, antes de alguém ter dito, com palavras ou com silêncio, que a tua voz não era suficiente. Essa voz original ainda está em ti. Ela é anterior a tudo, mais antiga do que qualquer crença que tenhas sobre ela. Ela é a tua frequência fundamental, o teu ISO, a tua casa sonora. Se o que a gente explorou hoje te tocou, se sentes que a tua relação com a tua voz carrega camadas que ainda não entendeste completamente, te convido a ficar aqui conosco. Antes de encerrar, a prática que quero deixar contigo hoje é simples e pede só silêncio e atenção. Nos próximos dias, no momento tranquilo, talvez antes de dormir, fecha os olhos e evoca uma voz que te formou, uma voz que esteve presente nos teus primeiros anos. Não precisa de análise, não precisa de explicação. Simplesmente escuta essa voz na memória. Deixa que ela apareça com o timbre, o ritmo, a temperatura emocional dela. E depois pergunta para ti mesmo com calma: que parte da minha voz vem dessa voz? Não para julgar, para reconhecer, para honrar o que foi dado e para perceber com gentileza o que podes agora escolher diferente. No próximo episódio, a gente vai descobrir o que os filósofos gregos já sabiam sobre a voz e que a modernidade quase esqueceu. Pitágoras, Platão e a ideia de que o som não é só físico, é moral, é espiritual, é o reflexo da ordem do universo. Se isso te intriga, e eu sei que vai intrigar, te inscreve no canal e ativa o sino. Tu estás no canal Sabá Moraes, a voz como caminho, arte, técnica, filosofia e essência do ser.